Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Nossa aula será feita através do nosso livro de Gêneros, Leitura e Análise e nós iremos fazer a correção de uma notícia. Na verdade, nós vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 4. Nós vamos fazer a correção de uma notícia que foi enviada para casa para que vocês respondessem, ok? Que se encontra na página 42. É o texto 2, que tem como título Dengue já fez mais vítimas que em 2014 no Recife. É um texto, uma notícia, na verdade, que fica na página 42 e 43. E na página 43 já seguem as questões de interpretação sobre essa notícia. Então eu vou reler a notícia, que provavelmente vocês fizeram a leitura dela em casa para poder responder as questões. Eu vou reler a notícia, fazer alguns comentários a respeito dela e depois indicar para vocês as respostas corretas das questões. Por favor, abram os livros para vocês poderem acompanhar juntamente comigo, tá bom? A leitura do texto 2. Então, repetindo, o título, a manchete é Dengue já fez mais vítimas que em 2014 no Recife. O subtítulo: nos 4 primeiros meses de 2015, o número de casos da doença, 2.234, é mais que o dobro do ano passado, que era um número de 1.052 casos. Essa notícia foi publicada no dia 28 de abril de 2015, às 6 horas da manhã, e está disponível no site da UOL, ok? Vocês encontram na legenda da página 43. Então vamos lá. No Recife, o número de pessoas com sintomas de dengue nas primeiras 16 semanas deste ano praticamente duplicou em comparação a todo o ano de 2014, quando foram notificados 3.745 casos. Até o último dia 25, foi verificado um salto grande, 6.652 pessoas com suspeitas da doença. Os casos confirmados seguem o mesmo cenário, 1.052 em todo o ano de 2014, contra 2.234 nas primeiras 16 semanas deste ano. O bairro da Coab, zona sul da cidade, concentra o maior volume de notificações até agora, com 422 pessoas que apresentaram sintomas de dengue. Em seguida vem o Ibura, com 309, também na Zona Sul, e Casa Amarela, 285, na Zona Norte. A situação preocupa porque o número de casos notificados está acima do limite máximo esperado para este ano, diz a secretária executiva interina de Vigilância à Saúde do Recife, Denise Oliveira. Segundo o boletim epidemiológico da capital, a marca aceitável para as 15 primeiras semanas deste ano é de até 1.041 casos notificados. O número atual é quase 7 vezes maior. Continuaremos a trabalhar com plantões de combate aos focos de dengue para frear a epidemia, diz Denise Oliveira. Ela avalia que essa inflação diagnóstica da doença ainda é subnotificada, já que muitas pessoas com quadro clínico suspeito de dengue foram consideradas pacientes com virose. Consequentemente, esses casos não foram notificados. Por isso, acredita-se que o volume de pessoas com suspeita de dengue é maior do que existe em registro, acrescenta Denise. Para controlar a investigação dos casos atípicos da doença, a Secretaria Estadual de Saúde recomendou na última semana que os pacientes que chegarem às unidades de saúde com manchas avermelhadas na pele, acompanhadas ou não de febre e outros sintomas, deverão ser notificados como casos suspeitos de dengue, assim como aquelas pessoas com sinais clássicos: febre baixa, manchas vermelhas no corpo, inchaço nas articulações de mãos e pés e fraqueza são os sintomas mais comuns nessa epidemia. Quem apresenta quadro desse tipo deve ir a uma unidade básica de saúde para que seja iniciado o tratamento, com o objetivo de evitar complicações decorrentes da doença.
A notificação do caso é obrigatória nos serviços de saúde e ajuda a orientar as ações de campo, a fim de evitar que novos casos ocorram. O trabalho da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Recife resultou, no último fim de semana, na inspeção de 3.915 imóveis em todos os distritos sanitários da cidade. De março até agora, os agentes de saúde ambiental e controle de endemias já visitaram mais de 32 mil residências durante os multirões. Inicialmente, os multirões de fim de semana estavam previstos para terminar no fim de março. Como a epidemia permanece, os plantões continuam em maio. As ações são focadas na prevenção e eliminação dos focos de reprodução do mosquito, diz o gerente de Vigilância Ambiental do Recife, Jurandir Almeida. São realizados tratamento local, onde há larvas do mosquito, bloqueio químico em áreas com alta infestação de mosquitos e busca pelos casos de dengue. Gente, essa reportagem, como eu já havia dito anteriormente para vocês, é de 2015, né? As pessoas ainda não sabiam quantas mortes, né, a dengue faria naquele ano. Já estavam com a suspeita, né, de que seriam muitos casos contabilizados, mas ainda não tinham noção da gravidade. O ano de 2015, eu fiz uma pesquisa externa no Ministério da Saúde para vocês terem noção. Foi o ano com o maior registro de mortes causadas por dengue, desde que começaram a ser contabilizadas lá no ano de 1998. Foram mais de 900 pessoas mortas por dengue no Brasil. Essa matéria, como eu tinha dito para vocês antes, é de abril de 2015, né? Então o ano ainda estava começando e eles já haviam percebido que o quadro estava crítico. E infelizmente até o final de 2015 já haviam mais de 900 pessoas mortas por dengue no nosso país. De lá para cá, de 2015 até 2018, os números caíram um pouco, né? Nós passamos aí por uma sequência de 2 anos com baixos registros de dengue no Brasil. Porém, em 2019, esse registro aumentou. E de acordo com o balanço feito pelo Ministério da Saúde, até o dia 7 de dezembro de 2019, já haviam sido contabilizadas 754 mortes por dengue. E os casos de pessoas infectadas, né, de pessoas que contraíram a dengue, chegou a 1.527.119 casos. Então, é um número assim assustador. No momento que nós estamos vivendo, né, dentro da pandemia do coronavírus, do Covid-19, esses dados da dengue vão ficar bem camuflados, né? Geralmente as pessoas não vão dar muita atenção, porque nós estamos enfrentando, obviamente, uma pandemia a nível global. Mas a dengue, trazendo para a nossa região, trazendo para o nosso país, é um problema sanitário muito grande, que ceifa a vida de pessoas todos os anos e que é um problema relativamente simples de resolver. Nós não temos vacinas, mas nós temos a prevenção no foco da doença, que é o mosquito. Então, ter cuidado com a água parada, com o lixo, não deixar as caixas de água entreabertas, possibilitando que o mosquito entre e coloque suas larvas. Então, é uma contenção bem mais simples de fazer, comparado, por exemplo, à Covid-19, ao coronavírus. Bem mais simples de tratar, bem mais simples de fazer, mas olha a quantidade de pessoas que morrem todos os anos no Brasil por conta disso. Mesmo que nós estejamos tratando de um problema que tem uma solução mais prática, mais fácil e que seja possível de conter, né, antes de que o problema se alastre e se agrave. Então é muito triste perceber que tem uma solução possível, mas infelizmente as pessoas ainda morrem em decorrência da dengue e de outras complicações, né? Então, primeira questão: o que chama mais atenção na notícia sobre a dengue? O ponto mais importante na notícia é o fato de o número de casos de dengue nos 4 primeiros meses ser praticamente o dobro do número de casos
em todo o ano de 2014. Então eles ficaram alarmados em 2015 e ainda não sabiam que esse seria o pior ano, né, de registros. Porque durante os 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, os casos já tinham ultrapassado todos os casos contabilizados no ano inteiro de 2014. Então realmente era muito preocupante a situação. E depois ficou comprovado que realmente foi bem negativo esse período. Segunda questão, por que a secretária executiva interina de Vigilância à Saúde do Recife, Denise Oliveira, acredita que o volume de pessoas com suspeita de dengue é maior do que existe em registro? Porque muitas pessoas com quadro clínico suspeito de dengue foram consideradas pacientes com virose, então tiveram um diagnóstico errado da doença, né? A pessoa estava com suspeita de dengue, mas também por vivermos em um país tropical, que tem realmente as viroses e que adoecem muito as pessoas, acabaram sendo diagnosticadas com virose, quando na verdade elas poderiam estar com dengue. Nesse caso, muitas dessas pessoas podem realmente estar com dengue, e aí isso aumentaria o número de casos confirmados da doença, né? Então, a falta de exame, do exame correto para detectar se realmente a pessoa estava com dengue ou não, é um dos fatores, né, que leva a essa subnotificação. Ou seja, tem uma quantidade aqui de casos, que no caso eram 2.234, mas poderia ser maior o número. Só não foi maior por conta dos casos subnotificados. Terceira questão, que plano de ação a Secretaria Estadual de Saúde implementou para que o número de casos de dengue fosse detectado com mais exatidão? Então, o plano de ação foi registrar todos os casos suspeitos de pacientes que chegassem às unidades de saúde com manchas avermelhadas na pele, acompanhadas ou não de febre e outros sintomas, ou de pacientes que apresentassem os sinais clássicos da dengue. Quais são os sinais clássicos? Febre baixa, manchas vermelhas no corpo, inchaço nas articulações das mãos e dos pés e fraqueza. Essa parte do inchaço, ela é bem específica, né? E dá pra gente visualizar bem que a pessoa está com suspeita de dengue, porque não é um sintoma comum a outras doenças, né? A outras infecções virais. Quarta questão. Quando o tratamento contra a dengue deve ser iniciado? O tratamento contra a dengue deve começar quando a pessoa apresenta os sintomas mais comuns da doença, que eu citei anteriormente. A febre baixa, as manchas vermelhas no corpo, o inchaço nas articulações de mãos e pés e fraqueza. Então, na presença de qualquer um desses sintomas, a pessoa já deve iniciar o tratamento, porque, caso contrário, ela pode gerar complicações em outras áreas de saúde, né, e pode agravar o quadro da doença, levando ao óbito, que infelizmente muitas pessoas vieram a óbito já por conta da dengue. Quinta questão. Qual é a importância da notificação dos casos de dengue pelas unidades de saúde? Por que é importante toda pessoa contaminada, toda pessoa que contraiu a doença, ter o seu nome ali no registro, ser notificada? A notificação dos casos ajuda a orientar as ações de campo para que se evitem novos casos da doença. Vocês viram dentro do texto que eles conseguiram mapear alguns locais onde a incidência de casos era maior. Relembrando aqui no texto, gente, vocês verão lá no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, que eles tinham casos muito concentrados na zona sul da cidade e na zona norte. Então, esses locais, eles já sabiam, nós temos que enviar a equipe de agente comunitário de saúde para poder fazer a visita, a vistoria nas casas, para verificar se tem água parada, para poder orientar os moradores, para poder fazer uma conscientização das pessoas, porque naquela região o foco é maior, entendem? Então, eles têm possibilidade de orientar as ações de controle e de combate para evitar que novos casos apareçam, porque, como eu disse anteriormente,
A dengue, ela é fácil de ser resolvida se a gente combater o foco da doença, que o foco é o mosquito. E a sexta e última questão que fala, na verdade pergunta, né? Em sua opinião, o que a população pode fazer para diminuir o número de casos de dengue? Tenho falado desde o princípio da explicação. A dengue é possível de ser combatida se nós combatermos o foco da transmissão, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, tampar bem as caixas d'água, não deixar nenhum objeto que possa acumular água no quintal, verificar os vasinhos de planta para colocar a terra ao redor, para que não fique ali uma água empoçada, acumulada. Também fazer a limpeza desses locais, porque às vezes dentro de um terreno abandonado, por exemplo, pode ter muito mato, muita coisa que está encobrindo, um pneu velho, uma garrafa jogada, e ali é fundamental, é essencial para a proliferação do mosquito. É muito fácil para o mosquito se desenvolver nesses ambientes e acabar contaminando muita gente, certo? Então, cada um fazendo a sua parte, certamente esses casos ou diminuiriam ou até desapareceriam, se fôssemos realmente cuidadosos, se tivéssemos realmente o zelo por nós e pelo próximo. Ok, gente? Então aqui nós encerramos a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido as questões, a notícia. Bons estudos e até a nossa próxima aula.